Você sabia que apesar da torcida do seu time fazer parte da elite do futebol brasileiro, ela pode ter uniões com torcidas de times da terceira, da quarta, da quinta divisão do futebol nacional? Pois bem, no vídeo de hoje do canal Cancheiro nós vamos te explicar, para você, torcedor mais leigo, algumas uniões que você sequer fazia ideia de que existem, mas sim são muito importantes para o crescimento da organizada do seu clube. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal Cancheiro, com muita empolgação para a gente cumprir aquela meta de chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. É uma meta árdua, uma meta dura de chegar, mas a gente, tijolinho por tijolinho, no trabalho de formiguinha, a gente consegue chegar lá. E só vocês podem ajudar neste crescimento, vocês também podem ajudar o canal com a chave Pix que temos aqui. Gente, é uma contribuição que eu peço para vocês, para eu melhorar o meu equipamento, para eu melhorar tudo que eu pretendo entregar para vocês aqui, tudo que eu faço diariamente para melhorar. Então, essa ajuda de vocês sempre vai ser retornada para o canal e pode ser uma ajuda de 5 centavos até 5 mil reais, vai da sua consciência, dessa revista digital que vos falo. O canal está crescendo muito, gente, e junto com esse crescimento eu quero melhorar o conteúdo para vocês também. Estou nessa meta de cumprir quase que um vídeo por dia aqui. É difícil de conseguir conteúdo, então todo esse trabalho, além de tantos outros que eu faço ao mesmo tempo, só depende da ajuda de vocês. Não apenas com isso, é claro, mas comentando o vídeo com mais ideias, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, hypando o vídeo. Toda a ajuda que vocês podem dar ajuda muito a gente a crescer. Bom, gente, vamos falar então a respeito dessas uniões de torcidas com times de terceira, de quarta divisão, de segunda divisão. E vamos lá, gente, eu não vou menosprezar nenhum time aqui, porque justamente ao contrário, eu tô dando uma moral para essas torcidas, falando sobre elas e falando sobre os seus clubes também, falando um pouco. Eu não conheço muito a história dessas organizadas com menos renome e principalmente dos seus clubes, mas eu tento trazer aqui alguns contextos para vocês. Alguns, na verdade, são bem conhecidos. Mas como eu disse, gente, é um vídeo que ele é feito para torcedores leigos, não muito para organizadas, porque quem é de organizada e acompanha o canal, ou quem acompanha a cena das organizadas, que não é leigo no assunto, não vai estranhar tudo que eu vou falar aqui, já vai ser muito familiarizado e pode até não ser novidade para você. Mas você, torcedor mais leigo, é importante que você saiba também este contexto da organizada do seu time, que é quem sustenta a arquibancada, a cultura mais impressionante do futebol. Trouxe 5 torcidas para vocês, gente, para a gente começar a debater sobre. A primeira união que eu trago aqui é a união da torcida uniformizada do Fortaleza, da TUF, com a torcida Fúria do Baraunas. O Baraunas é um clube lá do interior do Rio Grande do Norte, que começou como uma escola de samba e só foi se tornar um clube no final dos anos 60, um clube de futebol, no caso, e teve essa organizada fundada muito depois, inclusive. Nos anos 2000, se eu não me engano, em 2005 foi fundada a Fúria do Baraunas. É uma torcida que, apesar da proximidade de ser da mesma região do Fortaleza, é muito desconhecida por parte das próprias torcidas do Fortaleza, porque quando essas equipes se enfrentam é no máximo atualmente na Copa do Nordeste, que até aproxima um pouco essas organizadas de times um pouco menos renomados, mas que também fazem frente com algumas organizadas da região. Então a TUF tem essa amizade com a torcida Fúria do Baraunas, que é uma torcida que até pelas cores parece muito a torcida do Fluminense, e que é muito importante nesse cenário do futebol nordestino. É uma torcida que faz parte do lado A do Nordeste, que tem a amizade com outras torcidas do lado A, como as próprias amizades da torcida da torcida uniformizada do Fortaleza, que é o caso da Mancha Azul do CSA, e outras torcidas que fazem parte desse lado A. Então, a torcida do Baraunas, que é um clube lá do interior do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró, é uma das aliadas da torcida do Fortaleza. E se você, torcedor tricolor, não fazia ideia disso, comenta aqui embaixo. A segunda união que eu trago para vocês, gente, é a torcida do Confiança de Sergipe. Confiança que tem uma torcida chamada Trovão Azul, que essa sim é muito mais conhecida no cenário nacional, no cenário de importância do futebol nacional, mas que tem muita distância da elite do futebol brasileiro. Não costuma jogar com clubes da elite do futebol brasileiro, ou na Copa do Brasil, ou no caso agora na Copa do Nordeste também. Mas com essa torcida específica é muito difícil que se encontrem, a não ser que seja um jogo de amizade, de aliança do próprio estado. Mas entre os clubes não acontece. Torcida Trovão Azul do Confiança e a torcida Galoucura do Atlético Mineiro. Aliás, a Trovão tem uma amizade com várias torcidas que fazem parte da União Dedo pro Alto e também faz parte da União lá do A do Nordeste. Então tem alguma controvérsia aí, porque pode ser aliada de algumas inimigas.
mas é o caso da Trovão Azul, que é uma torcida muito bem padronizada, uma torcida que anda de branco, tem o branco e azul como predominante, mas que tem muita gente lá em Sergipe, e que é muito casca-grossa também. Mas provavelmente você, torcedor mais leigo do Atlético Mineiro, não sabia que a Galoucura tem uma amizade com a torcida organizada do Confiança de Sergipe. Agora a gente vai para o Distrito Federal, gente, falar a respeito de duas torcidas bem importantes também no cenário, que eu já falei sobre elas aqui, mas que para você, torcedor, que eu vou falar agora também seja leigo no assunto. A primeira é a Ira Jovem do Gama, lá de Brasília, que é muito importante no cenário das torcidas, tem uma torcida muito forte, a região lá, ela é onde o Gama fica, né? Ela é muito dominada pela União Dedo Pro Alto, então tem torcidas de vários times ali, e a Ira Jovem do Gama faz parte indiretamente dessa proximidade com a União Dedo Pro Alto. Ou seja, a Força Jovem do Vasco é uma das grandes amizades da Ira Jovem do Gama. Aliás, a Ira Jovem tem o mesmo nome de outra torcida do Vasco, que é a Ira também do Vasco, então há uma proximidade muito forte da Ira Jovem do Gama com a torcida do Vasco da Gama. Inclusive terminam com o Gama também, né? Tem uma familiaridade muito próxima aí. Tem as mesmas cores do Palmeiras, que é a maior amizade da Força Jovem do Vasco. A Ira tem grandes amizades próximas da Força, então, como eu disse, muito próxima da União Dedo Pro Alto. A Ira é uma torcida fundada em 2003, se eu não me engano. Eu sempre coloco não me engano aqui, porque às vezes eu posso errar. Eu sou um pouco ruim com datas de fundação de torcidas. Mas é dos anos 2000, a Ira Jovem do Gama cresceu muito junto com o clube. Mas, como eu disse, é muito difícil estar no cenário nacional. Há muito tempo o Gama não figurava aí para jogar numa competição nacional, se eu não me engano, nesse ano vai jogar a Copa do Brasil ou no próximo, porque conseguiu uma vaguinha, mas está muito distante da elite do futebol brasileiro e conseguiu essa proximidade com grandes torcidas. Torcida do Atlético Mineiro, provavelmente, torcida do Vasco, desculpa, e do Atlético Mineiro também, tem uma proximidade muito forte com a organizada do Gama. Se você não sabia, comenta aqui embaixo também. Continuando no Distrito Federal, agora a gente fala da proximidade, o inverso, da torcida Facção do Brasilense, que é a antiga Febre Amarela, que é uma torcida também muito renomada, que eu já falei sobre ela, tem um vídeo só sobre a Facção do Brasilense aqui no canal, mas provavelmente você, torcedor do Cruzeiro, não sabia que a torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul, a principal torcida, é uma das grandes amizades, se não a maior amizade da Facção do Brasilense. Há uma proximidade muito forte entre as torcidas, tem alguns cruzeirenses que moram no Distrito Federal e que vão a muitos jogos do Brasilense justamente por conta dessa proximidade da facção com a Máfia Azul. E a facção também tem muitas amizades próximas da Máfia Azul, que é o caso da Esquadrão Vilanovense e outras torcidas, como as do Inter também. É uma proximidade, a facção chega a flertar com a União do Punho Cruzado. Tem algumas distâncias ali, mas chega a flertar, a fazer parte da União do Punho Cruzado, não faz, obviamente, mas sim tem uma proximidade muito forte. Torcida do Brasileiro, que é um clube que já jogou Série A, já jogou Copa do Brasil, chegou muito longe na Copa do Brasil e que fez a sua história dentro do cenário mundial, do cenário nacional, mas hoje está muito distante dessa elite, há muito tempo não figura, nem joga Série D, se eu não me engano o Brasileiro nem tem divisão para jogar esse ano, mas há uma proximidade muito forte com a torcida do Cruzeiro. E por último, para não deixar de ser coerente com a situação de times que já fizeram a história na Copa do Brasil, tem uma proximidade muito forte da torcida do Paulista de Jundiaí, que é um clube que já foi campeão da Copa do Brasil, que já incomodou bastante no cenário nacional, mas que hoje também está muito distante do que já foi. Amizade da Raça Tricolor, a torcida do Paulista de Jundiaí com outra torcida tricolor, a torcida Yang Flu do Fluminense. Inclusive, a Raça Tricolor do Paulista de Jundiaí, fundada em 2005 também, é uma torcida que faz parte da União do Punho Colado, que é a união da qual a Yang Flu foi praticamente a fundadora. É uma torcida muito menor em relação às outras que fazem parte, mas sim, se você, torcedor do Fluminense, também não sabia disso, comenta aqui. Amizade entre a Yang Flu e a Raça Tricolor, torcida do Paulista de Jundiaí. Gente, é um resumo muito forte, eu queria trazer alguns detalhes sobre essas uniões, mas eu acho que ficou um vídeo bem resumido aqui para você, torcedor leigo. Seu time, a sua organizada, que é muito respeitada, que está no cenário da elite, pode sim ter uma proximidade com torcidas de um escalão bem abaixo do futebol brasileiro, mas que não deixam de ser grandes torcidas e que merecem total respeito. Valeu, gente! Grande abraço a todos, então. Mais um vídeo aqui do canal Cancheiro, um resuminho para vocês histórico aqui dessa cena das organizadas. Continuem acompanhando o trabalho, sempre comentando de qual torcida vocês são, de onde vocês falam, para eu fazer aquele censo do canal. Valeu, grande abraço a todos e tchau!